Olá, agora nós vamos estudar o dimensionamento do profundor, aqui a partir do LiveScript, como anteriormente. Temos vários livros aqui para estar explorando, mas o nosso guia principal é o Sadrae. E a gente vai passar por Miranda, Roscan. Roscan ainda explica também o método de dimensionamento. A gente vai estar percorrendo ele também aqui. Depois eu coloco aqui na parte que a gente vai estar utilizando. Vamos passar pelo Nelson também. O Nelson é praticamente o Miranda, vai ter o Phillips, Pamar, Etkin só por cima mesmo. A nossa base aqui vai ser o Sadraí. Então, vindo aqui já para o LiveScript, que é a tabela de conteúdos. Aqui já tem alguns cálculos que são plotados. São 4 gráficos, mas tem muito cálculo aqui. Começando pelos princípios de dimensionamento, aqui a gente segue conforme o Sadraí. Vamos dar um zoom aqui. E aqui no início estou usando a versão reduzida aqui, que tem só o capítulo 12. Tá, então aqui eu apresento as informações principais aqui do dimensionamento, que é a partir do Principles of Elevator Design. Então, antes disso aqui, o conteúdo que você tem que estar vendo antes desses princípios aqui do dimensionamento profundor, já tem uma base, é a introdução do capítulo 12. Talvez eu faça uma aula aqui, eu não sei se eu vou estar fazendo essa aula, mas primeiro eu estou gravando dimensionamento profundor por conta da relevância disso. E posteriormente estarei gravando. Provavelmente estarei gravando essas aulas aqui de introdução, mas se eu ainda não tiver gravado ou não no momento, ou se eu for gravar, não tiver gravado, você vai ter que estar fazendo essa leitura aqui complementar. Introdutória também, ideal tem que ser uma leitura introdutória. Vamos colocar aqui princípios design do profundor. A gente não vai ler tudo aqui, vamos começar somente pelo que é importante, que eu já resumi aqui para você. Então, a metodologia segue isso daí e outros autores são citados conforme uma necessidade específica. Tá? Então, conforme aí do autor, o dimensionamento profundo é afetado pelos seguintes fatores: eficácia de controle, com efetiva deflexão da superfície é produzir coeficiente de momento desejado, momento de dobradiça, um momento natural da superfície que deve ser superado para que seja gerado o momento desejado. Esse aqui é análogo ao CMACW, aquele coeficiente de momento que fica ao redor do centro aerodinâmico da asa. Então você imagina que a superfície de controle vai ter um centro aerodinâmico e ele vai estar rotacionando. Ele afeta diretamente a força que o piloto precisa exercer no mastro. Essa força aqui pode ser pensada como uma força que uma resistência aerodinâmica, uma inércia que tem que ser superada por parte do piloto antes de poder estar realizando a deflexão da superfície. O balanceamento aerodinâmico trabalha com a técnica de variar o momento de dobradiça de forma que a força de mastro permaneça com uma variação aceitável e que nenhum fenômeno aeronáutico ocorra. Deixa eu ver se aqui no... Não, no início do Sadraí ele não comenta, mas depois a gente vê o que é esse momento balanço aerodinâmico. Não, só vai dar lá embaixo nele a nuvem que ele está percorrendo isso. E balanceamento de massa, o mesmo objetivo, balanceamento aerodinâmico, porém voltado para a massa. Então, inicialmente não dá para a gente entender, mas o Sadrey no final do capítulo de profundor ou no final do dimensionamento de toda a superfície vai comentar o que são esses balanceamentos. Porém, no aerodesign, o momento de dobradiça é facilmente contornado pela atuação do servomotor. Pode ser superdimensionado. E são poucos os casos de ocorrência de um efeito aerolástico nas superfícies de controle, pois a área de carga já dimensiona os servos levando isso em consideração a partir de normas aeronáuticas. Dessa forma, o uso de balanceamento de massa não se faz necessário, porém, se for utilizado, deve ser feita uma simulação que comprove sua eficácia em termos de controlabilidade de carga. Vou colocar aqui massa e aerodinâmica. Então não tem muita necessidade de você estar fazendo esses chamados balanceamentos de massa e aerodinâmica, porque os efeitos deles vão ser bem pequenos. A não ser que você prove sua eficácia de alguma forma, e essa simulação deve ser feita uma simulação desse tipo de CFD mais adequado, porque você está fazendo uma coisa bem específica. E aí você tem que validar isso daí em termos de controlabilidade de carga.
Tempo de rotação durante a decolagem, de modo geral, durante a decolagem o profundor atuará gerando uma taxa de arfagem. O que é taxa de arfagem? A partir do momento que é atuado ali o profundor para que a aeronave comece a decolar, ela vai demorar um certo tempo para atingir o ângulo necessário, sustentação e velocidade para que ela decole. Então esse tempo aqui ele não pode ser maior do que o tempo especificado conforme o tipo de aeronave. Cada aeronave tem um tempo ali de decolagem específico. Esse tempo pode ser expresso em termos da aceleração angular da aeronave. Então não estão pensando em algo linear, estão pensando em algo mais angular, que está rotacionando. E essa rotação aqui vai estar acontecendo ao redor do ponto de rotação do trem de pouso principal. O ponto aqui ao redor do eixo de rotação do trem de pouso principal. Alguns parâmetros importantes para dimensionamento são razão de corda, CE, CH, razão de envergadura, B sobre BH, deflexões máximas para cima e para baixo, delta E up max, delta E down, de cima e para baixo. Os dois tipos de balanceamento são parâmetros importantes caso sejam feitos. Aqui citando o autor. Eu vou colocar um asterístico aqui, como se fossem os adicionais, que não são obrigatórios, ou que fazem parte naturalmente. Vou colocar esse asterístico aqui para te dizer isso. Não é natural do aerodesign você encontrar esse tipo de coisa. Próxima parte são as reflexões máximas, variam entre 20 a 25 graus. Se está encontrando isso no Sadrey, pode encontrar no Roscan também essa informação. E por que elas são limites? Elas são limites pois tendem a separar fluxo de ar, ou seja, causar stall, ocasionando, já escrevi aqui, mas ele ocasiona perda de eficácia ou até stall. Logo pode-se utilizar a deflexão com 25 graus como limite de deflexão. Então, se você colocar 25 graus ali, você sabe que não vai estar estolando e é o máximo, porém não é o que está calculado. Porém, no aerodesign pode-se considerar a potência de controle. Considerar a potência de controle consiste em possuir uma deflexão de superfície quando a aeronave submetida a uma situação crítica. Vamos colocar aqui autoridade de controle. Autoridade, vamos introduzir, interessante aqui nesse momento está introduzindo autoridade de controle. Autoridade de controle é o contrário de eficiência. Nós mencionamos aqui, eu mencionei na verdade, uma perda de eficiência. Perda de eficiência é diferente de autoridade de controle. Quando falamos em termos de eficiência, se trata justamente de você ter um bom escoamento ali, um escoamento laminar, com pouca interferência da asa. E eu estou falando desse escoamento em relação ao estabilizador horizontal, nesse momento. E é isso que quer dizer eficácia aqui. Quando a gente pensa em termos de controle, de autoridade de controle, se trata justamente de quanto de força você consegue exercer máximo sob qualquer condição ali quanto à superfície de controle. Isso quer dizer o seguinte: se você está numa condição pré-estolada e tua aeronave está caindo ali depois de um loop, você que precisa de autoridade de controle, você não precisa de uma superfície eficiente que vai te. Em termos de eficiência, a gente pode perceber que você quer consumir menos bateria, menos combustível. Você quer gerar menos arrasto quando você está numa situação crítica, então você quer ter autoridade de controle. E, para o design, isso daqui é um requisito que sobressai em relação à eficácia. E aqui vem uma explicação que consiste em possuir mais deflexão de superfície quando a aeronave é submetida a uma situação crítica. Vamos colocar aqui um exemplo, 2 pontos, uma queda. Está caindo ali o avião, você precisa de mais autoridade do que eficiência. Próximo parâmetro, razão de corda. Conforme a razão de corda aumenta, ocorre uma tendência de separação de fluxo. E vamos ver aqui, eu acho que o Sadrey tem uma imagem mais interessante. Aqui, porque para essa representação de razão de corda. Vamos colocar essa foto aqui que ela está bem didática. Eu acabei não colocando, mas quanto mais imagens a gente pode estar utilizando aqui no nosso, poder estar utilizando no nosso material, melhor. Então aqui, vamos ver onde eu posso colocar. Conforme se aumenta a corda, existe uma tendência de separação de fluxo. Logo, se for necessário aplicar uma razão de corda maior que 0,5,
Se não me engano, aqui é maior ou igual. 0.5. Recomenda-se utilizar uma superfície horizontal completamente móvel. Só para terminar aqui de fazer essa leitura, essa imagem aqui é do Miranda, então você consegue observar a diferença na letra A de um completamente móvel para um parcialmente móvel. Olha aqui, não completamente móvel, que a Fura estava fazendo ali desde 2019, 2018. Então você vê o servomotor alocado aqui no estabilizador vertical, você vê o braço aqui preto e o horn fixado com uma articulação aqui, uma superfície de estabilizador horizontal, ele é completamente móvel, não tem uma divisa. Quando você olha aqui para o estabilizador parcialmente móvel, o servomotor está localizado aqui na estrutura do estabilizador horizontal. Você tem um V aqui, um jacarezinho já um maior que está apontando para a direita. É um maior que, acaba sendo redundante, com o horn alocado aqui na parte parcialmente imóvel. Esse aqui é um estabilizador com um profundor parcialmente móvel. Deixa eu ver onde que eu posso colocar essa figura aqui, que é bem interessante. Vou colocar ela aqui, por enquanto, para que você possa visualizar o seguinte, que o profundor está ocupando apenas uma parte aqui percentual do parcialmente móvel, estabilizador horizontal. Outra informação aqui, a gente tem a nossa envergadura, essas duas distâncias aqui, e a corda do estabilizador horizontal. Tá? Então a gente está comentando sobre corda. Vamos ver aqui, mais nada. No Aerosdyne tem essa vantagem de reduzir o peso da estrutura a considerar ao fazê-la. Vamos ao fazê-la, ao dimensioná-la completamente móvel. Então por isso pode ser determinado. Vou colocar aqui uma observação. Esse material aqui ficou muito grande, muito cheio de detalhe, então pode ser que eu tenha acabado esquecendo de revisar algumas coisas. Então, isso pode ser determinado durante o projeto conceitual. Você vai fazer a reunião do seu projeto conceitual e ali pode-se determinar que o teu estabilizador horizontal vai ser totalmente móvel para questão de redução de peso. E aí você já determina, ó, é totalmente móvel porque a gente quer diminuir peso. E de fato tem umas complicações estruturais aqui no parcialmente móvel, você vai ter que estar colocando um óleo servomotor bem aqui. Então o centro de gravidade vai deslocar alguns centímetros a mais para trás por conta disso. Aí, enfim. E além disso, você tem que adicionar cola, tem que colocar alguma coisa aqui para estar permitindo a deflexão do fundor. Tem que colocar um suporte também. Então, vai adicionando pequenas coisinhas que vão agregar peso e acaba sendo mais interessante estar utilizando um totalmente móvel. Vamos ver aqui. Estamos com 13 minutos. A gente fecha por aqui e já começa com as especificações de várias aeronaves.